Sejam bem-vindos a mais um episódio do VMedCast, podcast oficial da VMed Pós-Graduação, e a gente tem como objetivo trazer para vocês os bastidores da medicina moderna, da clínica prática até o empreendedorismo médico. Eu sou Maria Eduarda, host desse espaço, e hoje a gente trouxe para engrandecer o nosso trabalho o co-host Dr. Raul Lamberti e o nosso convidado, o Dr. André Lage. Vou apresentar então o nosso co-host, Dr. Raul Lamberti, graduado em Medicina pela USP, título de especialista em acupuntura, título de especialista em dor, pós-graduação, intervenção e dor, fellowship, intervenção e dor, pós-graduação em medicina esportiva e o coordenador da pós-graduação de intervenção e dor aqui na VMed. E agora mais 20 minutos falando do currículo do Dr. André Lage. Médico também graduado pela Faculdade do ABC, especialista em ortopedia e traumatologia, especialista em medicina do esporte e exercício, membro titular de cirurgia da Sociedade Brasileira de Quadril, título da Academia Americana de Medicina Regenerativa, membro da International Society for Stem Cell Application, pós-graduação em medicina esportiva, ultrassom, músculo esquelético, medicina regenerativa, nutrologia, ciência da longevidade, medicina da dor, anabolismo clínico. Fundador da Red Academy, fundador do podcast Fala Tenista e médico do Enjoy Institute. Acabou já nosso tempo do podcast? Só para saber? Doutor, muito obrigada pelo convite. Doutor Raul também, que bom ter você aqui com a gente como co-host. Bom, eu tenho muito que aprender hoje, eu e a galera. Mas para começar o nosso podcast, doutor André, queremos saber. Vamos lá. Da onde tudo isso aqui aconteceu? Por que tudo isso aqui aconteceu? Nutrologia, medicina da dor, como que foi a sua experiência? Obrigado pelo convite, pela VMed também, né? O orgulho estar aqui, o Dr. Raul aqui dividindo a mesa comigo. Eu vejo ele pouco, né? Porque a gente trabalha junto, opera junto, dá aula junto. Então, assim, agora dividindo o microfone, mais um motivo da gente estar feliz aqui, de estar com vocês. E a VMed também por estar sempre abrindo a porta, né? E sendo esse núcleo de educação que realmente está fazendo a diferença para a vida de muitos médicos. E indo nesse princípio, né, do que a VMed ela tenta impactar na vida de alguns médicos, eu fiz, na verdade, assim, a minha formação no começo, ela foi a formação de todo médico, aliás, a maioria dos médicos normais, né, que estão acostumados em estudar, ter aquela tristeza de não ter passado em medicina, fazer aquele tempo de cursinho, aí sim, glória, entrei na medicina. E aí começar realmente aqueles 6 anos de sacerdócio, de você estar como experiência nova, muitos amigos, atlética e um pouquinho de faculdade de estudos, né? E aí quando você chega lá pelo 5º, 6º ano de internato, você realmente percebe, e quando a sua avó está chamando que você é o médico da família, aí você sente o peso do jaleco e fala, poxa, está na hora de eu realmente estudar. E aí, no 5º, 6º ano, você quer abraçar todo mundo, se encontrar em várias especialidades. E eu sempre fui uma pessoa que eu gostei muito de esporte, né? Não só pelo meu histórico, por conta de ser desde uma criança muito ativa, né? Sempre fui apaixonado por atividade física, por recreação. E o movimento do corpo sempre foi algo que me fascinou muito, né? Então, a gente vê aqueles atleta nas Olimpíadas, fazendo aqueles movimentos, ginastas, tudo aquilo. Eu era apaixonado, ficava assim, madrugada inteira assistindo a Olimpíada, no Japão, perdendo aula, falando com a minha mãe que eu estava doente. Na verdade, eu queria ver o trampolim olímpico, porque eu era fascinado nesses movimentos. Então, desde o começo, era já o interesse no movimento do atleta. Sim. E no esporte. Sim, entendi. Eu achava que era uma coisa assim mágica, uma coisa assim, por você bater um recorde, né? Você ser o cara mais veloz do mundo. Tipo, era uma coisa que eu falava, nossa, assim, não tem uma glória maior, né? E aí eu acabei, assim, tendo aquela grande dúvida, como todo sextonista, né? Acho que a gente tem muitos alunos que estão ouvindo a gente, para onde eu vou, né?
E eu não fui pro esporte. Olha que coisa, né? Eu acabei optando por ir para ortopedia, porque eu via como a ortopedia como algo que eu nunca ia obter fazendo esporte. Eu nunca vou abrir alguém se eu for um clínico. Eu nunca vou dar um ponto em alguém, eu nunca vou enfiar agulha em alguém. Então eu falei, poxa, eu vou ter que começar com algo mais desafiador. E eu gostava muito de ortopedia, assim, e sempre no meu internato, eu fui uma pessoa que meus mestres, professores, sempre falaram que eu tinha uma boa habilidade cirúrgica. Então isso foi me convencendo também, eu acho, né? Às vezes também eles foram me impulsionando ali para ortopedia também. Mas aí eu acabei indo para ortopedia. E aí nesse tempo eu fiz um ano de exército, né? Então foi uma experiência muito bacana, onde eu aprendi mais ainda a importância de hierarquia, de disciplina, de você ter organização no seu dia, acordar todo dia, fazer a barba, lustrar seu coturno, chegar no seu comando, no horário. Então, tudo isso foram conceitos que eu aprendi muito na minha família, mas que eu vi que a vida real é exatamente isso, né? Eu vim de uma família falando nisso, que é uma família que meu pai é muito desbravador, porque meu pai é cearense, minha família inteira é de Fortaleza, e eles desbravaram muito para chegar em São Paulo e me dar toda a condição necessária para eu poder pagar uma faculdade particular. E meu pai colocava uma coisa muito em questão, que era o seguinte: filho, você pode contar comigo em tudo. Meu pai é um cara bem rigoroso. Em tudo, para você ter a melhor educação que eu posso te fornecer. Você não vai ter talvez o melhor videogame, não vai ter talvez a melhor chuteira, mas você vai estar na melhor faculdade, a faculdade que você escolher. E nenhum era médico. E não era médico. Meu pai Foi o primeiro da família administrador de empresa, super pão duro. Mas ele deu isso como um grande valor para minha vida. E é isso que eu aplico hoje nos meus filhos. Eu tenho 2 filhos, né? Um filho de 2 anos e um que está com 6 meses, meus amores. E eu tenho isso como regra básica para eles, né? Tudo que eu for fazer na minha vida, eu vou fazer em prol da educação deles, né? Então, a educação para mim é algo muito importante, eu levo muito a sério, né? Então, por exemplo, quando eu dou uma aula, quando eu sou convidado pela VMed para dar uma aula, para ensinar alguma coisa, pode ter certeza que eu venho nos meus 200% para fazer isso. Eu venho preparado, estudo, vejo o que o aluno quer, porque eu tenho a importância de entregar aquilo que a pessoa está querendo receber de mim. Não vou lá por pouco caso. Bom, mas eu fugi um pouquinho. Bom, vamos voltar para os ossos quebrados. Aí acabei optando pela ortopedia. Então comecei o arrivo de ortopedia, fiz 3 anos de ortopedia e foi um encontro muito legal com a parte cirúrgica e o quanto que eu vi, o quanto que a ortopedia ela muda a vida de um paciente. Isso foi mágico para mim, porque o paciente entrava na cadeira de roda, eu operava ele e saía andando. Eu falava, cara, eu estou impactando a vida desse meu paciente, estou mudando a vida dele. O paciente chega sofrendo e ele sai feliz, sai relaxado. E isso foi algo que mexia muito comigo, né? Eu via meus pacientes, e tanto que quando eu tinha frustrações, por exemplo, de fazer uma cirurgia linda, maravilhosa, o raio-x fica perfeito, aquela placa, parafuso, bem reduzida, fratura, e o paciente não conseguir ter um pós-operatório bom, nossa, eu ficava acabado. E eu não conseguia entender, né? Eu falei, pô, cirurgia tão linda, de livro, tudo deu certo, mas eu não estou entregando a qualidade de vida da minha técnica cirúrgica. O que está faltando, né? E aí, quando a gente começa a perceber que por trás daquele osso, daquela placa e parafuso, daquela prótese, tem um ser vivo, né? Será que ele estava no momento certo de operar? Será que eu melhorei alguma questão social, mental, espiritual desse paciente para ele estar no momento certo de ganhar essa cirurgia? Ou eu fui muito afoito na minha indicação cirúrgica e eu não preparei esse paciente de uma forma suficiente? Eu tive uma ascensão muito rápida na ortopedia. Eu comecei a trabalhar, assim, a maioria dos meus empregos
pós-residência, eu já praticamente já tinha os empregos que os meus mestres já tinham, de uma forma muito rápida e construtiva. E aí comecei a ir para mudando, saindo um pouco do sistema público de saúde, eu comecei a ir para parte privada. Assim, o que eu mais gostei dentro da ortopedia foi trauma e quadril, né? O trauma é aquela urgência, né? Que assim não tem muito que você preparar o paciente, né? A gente tem dentro da ortopedia aquela questão de controle de danos, né? E era algo que eu gostava e estudava muito. Ou seja, o paciente chegou inflamado, você faz uma cirurgia provisória, por exemplo, um fixador externo, para esse paciente ficar 5 dias reabilitando o trauma clínico, para ele estar em uma condição melhor de fazer a cirurgia. A gente maneja a parte clínica dele para ele se recuperar dessa cascata inflamatória do acidente e ele estar na janela de oportunidade para fazer uma cirurgia definitiva, diminuindo os riscos, por exemplo, de infecção, de uma não consolidação óssea. E quando você tá com uma técnica cirúrgica muito afiada, você acaba, às vezes, esquecendo esse controle de dano e você quer operar e definir o paciente rápido. Então, o paciente chegou, não, eu já vou fazer uma síntese interna imediata e vou tratar esse paciente. Então, eu tive um caso muito emblemático, que, inclusive, eu estava num plantão com um dos meus melhores amigos, e era 2 horas da manhã, um paciente com uma fratura de cotovelo, e esse meu amigo falava para mim, André, vamos colocar um fixador e deixa ele preparado aí para semana o pessoal faz o tratamento definitivo. E eu falei, putz, são 10 da noite, cara. A gente faz uma placa, nesse caso, em 1 hora. 11 horas a gente volta pro plantão e volta a atender os pacientes. Vamos fazer, vamos encarar, vamos com tudo. E de fato, a cirurgia foi super rápida, super tranquila, só que o pós do nosso paciente foi péssimo. Ele evoluiu com um quadro de dor muito intensa, entrou em síndrome compartimental, teve que abrir, depois teve que tirar as placas, ganhou um fixador. Então, assim, ele teve as piores complicações que a gente não queria, por conta da gente se sentir muito empoderado dessa técnica, habilidade cirúrgica, né? Vou fazer tudo rápido, vou fazer e tal. Não era o melhor momento daquele paciente. Então, aquilo foi o meu caso assim, emblemático que eu tive assim, numa urgência. E aí, hoje, o que eu mais opero é quadril. E aí, imagina você, por exemplo, colocando uma prótese de quadril, que é algo para a vida inteira do paciente, em que você não preparou esse paciente, você não sabe que ele está numa janela boa de oportunidade para fazer essa cirurgia. Então, hoje, depois desse momento, eu nunca mais cometi esse erro. Então, todo paciente, para mim, ele tem o tempo certo para operar. Tanto que um paciente meu que entra no consultório, eu sinto que ele está com dúvida, eu sinto que ele não está convencido do tratamento, eu já paro tudo e falo, ó, amigo, é o seguinte, estou sentindo que você não está 100% comigo. Vai para casa e pensa. Senta com a família, janta, conversa com eles tudo que a gente falou, volta com a tua família aqui, e todos eu quero que estejam alinhados com o tratamento. Se tiver uma pessoa fora, ou se você ainda tiver com qualquer dúvida, ainda não é o seu momento. Tá? Então, hoje é algo que eu aprendi meio que na marra. Mas é isso, né? A medicina, ela é... Uma análise do ser humano, né? Ali. E a gente aprende muito com os nossos erros. E é importante aprender. Né? Por isso que é importante você, às vezes, ter essas decisões, mas você também agora, a partir de agora, você controlar isso de uma forma um pouco mais planejada. E retornando, né, à minha formação, então eu acabei acabando a residência, né? E aí eu escolhi fazer trauma e deformidade, por quê? Uma coisa que as pessoas hoje não se preocupam, né? Até é importante aí para os alunos, a gente está comentando, você tem que saber tratar complicações. Não adianta você colocar uma agulha num ponto que você estudou, você se preparou, mas você às vezes não teve tanta experiência para aquilo, e você não saber, poxa, mas e se eu errar o alvo? E se acontecer alguma coisa mais drástica, como eu contorno
esse problema, essa situação? E esse é a grande questão, né? Por que que tem muitas pessoas não médicas fazendo procedimentos médicos, né? E a gente recebe isso no consultório, complicações de pessoas não médicas fazendo o ato médico e não sabendo contornar essas complicações. Uhum. Então, o aluno que está aprendendo, ele tem que questionar o professor, poxa, mas qual que é a complicação desse procedimento que você está fazendo? Ah, o paciente pode ter dor. E o que que você faz quando isso acontece? E o que que você faz se você erra o alvo? É importante. Quem vai tratar a complicação é você. Você vai ser o médico do paciente pro resto da vida. Tá? E aquele paciente vai lembrar de você. Poxa, aquele tratamento que eu fiz com ele deu errado. Ele vai lembrar do teu nome, vai lembrar como que ele conversou com você. Isso é importante. Por isso que eu acabei optando por fazer trauma e deformidade. Porque eu falei, poxa, tudo que eu operar na minha vida, eu vou saber como contornar de forma cirúrgica. Aí eu acabei fazendo quadril, me apaixonei pelo quadril, achava incrível, né? Um paciente, ele se colocar uma prótese e sair andando, você mudar a vida do paciente que está 2, 3, 4 anos com dor, e aí chegamos naquele divisor de águas. Eu tive algo, por que que eu tive essa formação, que é que você começa a ver, hoje eu tenho muito mais formação clínica do que cirúrgica. Porque eu vi o quanto que o cirúrgico corresponde a 20% dos tratamentos de qualquer paciente. Uhum. E os 80%? Quem estava tratando esse paciente meu? O que que eu poderia fazer a mais para o meu paciente ter um efeito melhor no meu procedimento de intervenção, na minha cirurgia? E aí eu comecei a ter várias situações que foram me instigando para isso, né? Desde pacientes falando, pô, doutor, você é tão atencioso, pô, você vê meu eletrocardiograma. Nunca nenhum médico viu nunca nenhum ortopedista que eu passei viu um eletrocardiograma. Pô, doutor, você me examinou. Nossa, isso é raro. Poxa, eu passei por 3 médicos, ninguém colocou a mão em mim. Existe uma fobia do médico colocar a mão no paciente agora. E eu ficava indignado com isso. Não, mas, poxa, como é que eu vou saber como é que está seu joelho? Olhando uma ressonância? Olhando um raio-x? Eu preciso sentir, eu preciso ver ao vivo o que o teu joelho está me transmitindo. Tanto que eu falo para muito paciente, às vezes eu mato muito mais diagnóstico examinando e fazendo uma boa anamnese do que propriamente pedir um exame padrão ouro e dando o meu diagnóstico por um monte de escrita ali, que hoje até a inteligência artificial acaba fazendo isso pra gente. Às vezes a gente nem sabe se é um médico que está escrevendo. Isso aí confunde a gente muito, né? Demais, demais. Uma das perguntas que a gente até recebeu, né, na caixinha que a gente fez, era sobre artrose lombar, né? Dor lombar crônica. E aí, as ressonâncias magnéticas, elas muitas vezes elas superestimam lesões. E aí, se você vai lá e trata só o exame, você não está tratando a pessoa. Às vezes ela tinha uma coisa que no exame físico ela nem precisava ter pedido uma ressonância magnética para a gente resolver aquilo. Então, isso que ele está falando é super importante mesmo. E a gente vê na prática, né? Até questões assim de diagnósticos errados. E você tem que provar para o paciente que aquele diagnóstico não é o que ele tem. Realmente, quando você vai numa consulta, eu já passei por vários. A primeira coisa que o médico faz antes de colocar a mão em você é toma uma listinha de exames que você vai fazer. Aí volta com os exames e aí a gente vê. Aí pode causar confusão Totalmente. no paciente. E se o médico for muito leitor de exame, ele vai focar 100% naquele exame para te tratar. E aí você ganha uma cirurgia, porque tem algo lá na ressonância que indica que o convênio cobre, e você colocou lá 6 parafusos na coluna. Então, arriscado, errado, mas isso acontece. E já existiu, não sei se isso também já aconteceu com o senhor, o fato de vir, por exemplo, um resultado num exame, e aí vocês tocaram o paciente, fizeram o exame físico e falou assim, não concordo com isso aqui, eu prefiro ter essa conduta, e o paciente fala, não, mas não confia. Toda semana? Toda semana, todo dia. Todo dia. É assim, na pós, nas aulas, a gente sempre fala. Dor é diferente de lesão. Tá? Você pode ter, por exemplo, você pega o paciente que tem fibromialgia, por exemplo. Ele tem uma dor crônica, sistêmica, que se você vê ele
Hoje, quarta-feira, a dor dele é aqui no antebraço, aqui no pescoço e na lombar. Se você vê ele amanhã, quinta-feira, é pescoço, no outro antebraço e na perna. E se você fizer uma ressonância magnética, um ultrassom do pescoço, do antebraço, da perna, não tem nada de errado ali. Mas onde ele processa a informação que vem do braço, que é no cérebro, ele sente que uma sensação desagradável, que ele chama de dor. Entendi. Entendeu? E aí, fechando o gancho do que a gente estava falando da ressonância, da lombar, a gente tem muito estudo que mostra o seguinte. Então, um estudo bacana de 2015, de uma série de autores americanos. Eles fizeram ressonância magnética em mais de 3.000 pessoas assintomáticas. Elas não tinham dor na lombar. Essas pessoas eram de 20 a 80 anos. Eles viram que na faixa etária dos 40 anos de idade, dessas pessoas assintomáticas, você tinha ali uma porcentagem de 40% de degeneração do disco. Ou seja, a ressonância ia aparecer ali aquelas frasezinhas que a gente lê e não entende nada, né? Que não é da área. Então, assim, vai aparecer muita coisa. A chance de, por exemplo, se a gente tiver aqui, a gente tivesse 10 amigos aqui, 4 na faixa dos 40 anos já tem degeneração do disco. Na faixa dos 50 anos, isso já aumenta para 50%. E a gente tem ali desses 10, então a gente vai ter 5 que vão ter degeneração do disco, vão ter 3 que vão ter protusão do disco, 1 que vai ter hérnia de disco e não tem dor. Mas como assim? Tem hérnia, mas não tem dor. Tá? Então é aquele conceito que a gente falou. Dor é diferente de lesão. A gente tem que tratar sempre a clínica do paciente. Aí, por isso que o André está falando, a trajetória dele, né, da traumatologia, às vezes uma super indicação de procedimentos cirúrgicos, ele foi refinando a indicação dele e hoje ele opera aquilo que precisa ser operado. Né? E ele já, na consulta dele, né, com o médico da dor, que ele vai trazer para a gente mais para frente, ele não faz isso de você vem, te examina, não sei o quê, faz esses exames e volta. Não, ele já consegue, com as técnicas que a gente aprende, né, na pós, a gente já consegue diminuir muito a dor desse paciente e a gente consegue até mais informações. Peraí, tô examinando você, às vezes confunde um pouco, né, André? Essa dor do quadril é da lombar. Né? E a gente pode fazer um bloqueio para a gente tentar entender, né? Da onde que é a dor. A gente até, a gente teve um caso que a gente está tratando em conjunto, né? A gente ganha vários, né? Mas o último que eu atendi hoje, inclusive, a paciente já tem uma prótese de quadril há mais ou menos uns 8 anos e tem uma dor crônica, já que o tema central do nosso programa hoje é dor, então ela tem uma dor crônica no quadril. A prótese está linda, está ótima. O médico que fez a prótese é um médico bem conceituado. E ele tentou de tudo investigar o porquê que essa paciente tem dor. Só que talvez ele pensou tudo tão muito técnico. Vou fazer uma punção, vou pedir uma tomografia com cortes menores, quero que você faça no Einstein, porque lá tem um tomógrafo melhor. A paciente, desde que ela fez a cirurgia, foi alguma pessoa, não sei quem, da equipe médica ou da reabilitação, falou que ela não podia fazer exercício com as pernas por conta do quadril. Então ela ficou todo esse tempo sem fazer nenhum tipo de exercício pro quadril, enquanto ela deveria estar reabilitando já na segunda semana de cirurgia. Ela tem uma perda muscular, uma sarcopenia de membros inferiores terrível e tem uma dor crônica por falta de músculo. O exame clínico dela é totalmente normal. Os exames, todos inúmeros exames que foram feitos, tudo veio normal. E ela foi encaminhada para o Dr. Raul, que é especialista de dor, para tratar a dor. Mas o problema estava lá, estava no começo. E isso é uma coisa que eu falo para sempre para os alunos quando me perguntam, né? A gente tem um poder na palavra muito forte. Se você falar para o paciente não fazer alguma coisa, o paciente vai levar à risca isso, e isso pode ter um impacto na vida dele
de forma assim destruidora. E é o que aconteceu com essa paciente. Então, o tratamento dessa paciente, lógico, a gente tem que tratar a dor, porque ela está sofrendo, mas o tratamento dela é reabilitar, é melhorar músculo na perna. A hora que ela melhorar a qualidade muscular da perna, ela vai voltar a não ter dor. É isso o tratamento. Mas ela fez vários exames por conta de uma má indicação de pós-operatório e uma má interpretação de um exame clínico que poderia ter sido feito já desde o começo. Né? Sério. Esse é um caso bem A gente cansa de desconstruir, né, essas crenças que foram ali construídas de cinesiofobia, né, que é o medo do movimento, e também essa hipervigilância. O paciente tem um problema no joelho e ele fala assim, sempre que eu faço esse movimento para cá, pisando dessa forma, eu tenho dor, então eu evito. E o conceito que a gente tem mais moderno de tratamento da dor é não, você não pode evitar, porque senão você vai alterar toda a sua biomecânica, que é aquilo que o André era fascinado quando menino, e eu também. Você vê ali os atletas olímpicos, parecia um alienígena, né? Um super-homem de conseguir fazer aquelas coisas. E aí você não pode ter. A gente tem atletas, não tem nenhum atleta em nível profissional, qualquer modalidade que você pegar, que não tem uma lesão, que não tem um tendão rompido, que não tem uma hernia de disco. E você fala, meu Deus, ele está ali, né, performando, né, em alto nível? Sim, porque a gente consegue, de novo, dor é diferente de lesão. A gente consegue performar muito bem, mesmo com lesão. Mas desde que a gente faça uma reabilitação e um tratamento de acordo nesse sentido. Poxa. E aí, para continuar o raciocínio, né? Então, meus pacientes, eles acabavam me instigando muito de eu cuidar do paciente de uma forma um pouco mais como um todo, né? De enxergar aquela pessoa e não a articulação, né? Então, eu fazia, por exemplo, eu tinha meu consultório era um consultório de quadril, mas eu via joelho, eu via tornozelo, aí eu comecei a ver um pouco no eletro, no exame clínico, e aí teve um momento que foi um grande, assim, algo que me marcou de uma forma ruim, mas que abriu uma porta para eu realmente repensar na minha carreira. Uma paciente minha com osteoporose, osteoporose grave, eu fiz uma carta solicitando para a ginecologista dela para fazer o tratamento da osteoporose, porque ela estava na menopausa, então provavelmente estava numa boa janela de oportunidade que poderia entrar com a terapia de reposição hormonal. E eu achei que estava tudo ótimo, né? Falei, pô, maravilha, estou ajudando minha paciente, ela vai agora fazer uma reposição hormonal, vai melhorar a qualidade óssea, isso vai favorecer ela não ter uma fratura por osteoporose, que hoje é uma das causas que mais matam os idosos. E eu recebi praticamente uma redação dessa médica, e resumindo essa redação, assim, a paciente ela me entregou esse papel tremendo. Ela falou, doutor, eu vim aqui só para te entregar esse documento. Eu pensei várias vezes em não te entregar, mas eu acho que como eu tenho um carinho muito grande por você, eu acho que você precisa estar ciente do que os seus colegas médicos estão pensando hoje em relação à medicina. Literalmente, era uma página inteira escrita, meio que me difamando, falando mal da minha prática médica, porque eu, como ortopedista, e sou um médico que trato osso, não sei tratar uma osteoporose. E isso me marcou tão profundamente, e assim, eu fiquei me remoendo uma semana quase, e me culpando, assim, compartilhando da crítica dessa médica. Até o momento que eu refleti um pouco melhor, eu falei, bom, então se ela está julgando que uma doença crônica do osso, ela não compete a uma ginecologista abordar a questão da menopausa, já que é o principal fator na mulher de ter uma osteoporose secundária, eu vou estudar isso. Então vamos lá, vamos abrir o livro de ginecologia e vamos entender o ciclo hormonal da mulher, vamos entender reposição hormonal.
vamos entender a osteoporose, então vamos estudar osteometabolismo. Só que e eu sou um cara muito curioso e eu me fascino muito pelo conhecimento. Eu comecei a resgatar algumas informações ali na minha parte acadêmica que, putz, eu gostava disso. Cara, eu entendia muito bem o ciclo hormonal feminino. Pô, manjava disso aqui, legal. Pô, comecei a entender. E comecei a ver reposição hormonal. E comecei a estudar. Ah, por que eu tô vendo a mulher e não vou tratar o meu homem? Vou entender a reposição hormonal do meu homem. Testosterona, vou querer saber os hormônios. Ah, tem outros hormônios. Tem tireoide, tem cortisol. Putz, Aí foi embora. aí pronto. Aí o horizonte foi infinito. Então, isso me impactou muito, que ao ponto que eu percebi que eu atender um paciente a cada 10 minutos, que era minha agenda nessa época, no consultório particular tradicional, famoso da Zona Sul de São Paulo, eu via que não fazia mais parte de mim. Eu não consigo mais atender um paciente 10 minutos. O engraçado é que nesse momento, a espera dos meus pacientes, os pacientes demoravam 1 hora para passar comigo. E aí as minhas recepcionistas falavam, estranho, né? Porque o paciente espera 1 hora para passar com o doutor André e não tem plano. Porque o paciente já vinha sabendo que valia a pena. E falava, pô, ele vai me entregar tudo que eu estou procurando, todas as respostas que eu procuro. E literalmente, entregava tudo. E o que eu não sabia, eu falava para ele, ó, eu ainda não sei manejar, por exemplo, vitamina D. Mas, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou estudar, daqui um mês volta, eu vou te entregar uma reposição de vitamina D. Pô, legal. E aí eu comecei a perceber o quanto a minha formação médica, ela foi carente em relação a muitos conceitos que foram se atualizando e que faziam a medicina mais integral. Eu conseguia associar minha parte clínica, um bom diagnóstico, uma boa intervenção e, se necessário, um bom tratamento cirúrgico. Aí eu falei, pô, legal, agora eu tenho como fazer o meu paciente, eu consegui chegar ao todo nele. E eu tenho todas as ferramentas que eu posso entregar para o meu paciente. Lógico que eu não vou tratar, por exemplo, uma arritmia cardíaca, mas eu sei identificar uma, eu sei encaminhar para alguém que tem a mesma visão que eu tenho e que vai me entregar um resultado bom para o meu paciente com que eu consiga seguir meu tratamento. É tanto que eu criei isso como um médico gestor, que é o médico responsável, ele é o pilar da saúde, é aquela pessoa que é o gestor de saúde do paciente. Então, ele que vai identificar o momento certo de passar com o especialista, ele que vai identificar se de fato ele precisa tomar aquele remédio que passou para ele, quais são os efeitos colaterais. Então, eu comecei a administrar essa parte de gestão de saúde do meu paciente. Por isso que hoje, a maioria dos meus pacientes, eu tento às vezes dar alta para ele, e o paciente não quer ter alta. Eu falo, mas você está bem, segue a vida, vai manutenção. Não, doutor, mas eu preciso saber. Mas eu quero minha terapia. Quero continuar aqui minha terapia. Eu quero saber se está tudo certo comigo sempre, entendeu? E aí várias situações foram acontecendo, né? Porque a primeira parte que assim que eu me senti na vontade de ter conhecimento era justamente da nutrologia, porque eu vi que era uma área que estava crescendo muito e que utilizava uma parte bioquímica e de fisiologia que a gente esqueceu lá no 2º ano de faculdade e que é o que rege todo o processo de função dos nossos órgãos, né? Por que o meu corpo é diferente do da Duda e é diferente do Raul? Tem componente genético? Tem, mas cada órgão nosso responde de um jeito, impacta de um jeito. Então, comecei a entender que, às vezes, com pouco, eu conseguia ter bons resultados. Isso, por exemplo, o primeiro paciente que eu vi, o quanto que era importante eu insistir em fazer meu paciente perder peso, não por estética, mas por conta de menos inflamação, melhora de metabolismo, um estilo de vida mais saudável, foi quando um paciente, depois de um mês, que eu passei um monte de tratamento, ombro protetor para o joelho, isso é uma artrose grave do joelho.
ponto protetor de joelho, fisioterapia, anti-inflamatório, 10 tratamentos que estão ali na cartilha da artrose de joelho, inclusive indicando infiltração. Vamos ter que fazer uma infiltração. O paciente voltou depois de um mês, praticamente assim, uns 2 quilos a menos, já é um resultado considerável. Na época, a gente nem tinha as canetas emagrecedoras, né? Então foi justamente no esforço do paciente, andando sem dor. Eu falei, o que você fez? Ele, doutor, eu perdi peso. Eu falei, não, mas você está usando o remédio que eu passei? Doutor, tá parado em casa. Eu até comprei, mas não usei. Você está fazendo fisioterapia? Doutor, péssima minha fisioterapia. Fiz 4, 5 sessões. Vi que não adiantava nada, só colocava lá o aparelho de choque. Tá bom, mas me conta o segredo. Doutor, eu perdi peso, comecei a comer melhor, estou dormindo melhor, estou tendo uma relação na minha família mais interessante. Poxa, no meu trabalho, as pessoas estão me enxergando hoje como uma pessoa que tem uma proposta de saúde. Então, aquele efeito comitiva do joelho dele, que era o alarme da vida dele, gerou tantos efeitos sinérgicos ao redor que a queixa principal melhorou e hoje ele é uma pessoa melhor. Eu falei, não tem sentido o que ele está falando. Por que eu não vou fazer isso em todo paciente meu? Aí eu comecei a perguntar como é que o paciente dorme, como é que o intestino do paciente, se ele faz algum tipo de atividade física. Aí, na hora da atividade física, eu lembrei, André, lembra que você queria fazer medicina do esporte? Preciso entender disso, porque quem prescreve o exercício? Quem indica o exercício é o médico. Quem monta o exercício é o personal, o educador físico. Mas eu precisava indicar o exercício ao momento certo, não é? Que tipo de exercício tem que fazer? Um treino aeróbio, um treino resistido? Quantas vezes por semana é o ideal para você? Que tipo de exercício, intensidade, volume e frequência? E isso, preciso voltar às minhas raízes. Putz, daí aí eu lembrei de tudo que eu comecei a medicina. Aí, meu amigo, o esporte veio com força. E aí fiz medicina do esporte, tirei o título de esporte. E... Pra você não perder o gancho, uma Vamos coisa lá. que você comentou, isso que o André falou da nutrologia, né, da perda de peso, a gente muitas vezes, acho que tanto nessas especialidades cirúrgicas, né, como ortopedia, quanto nas clínicas, né, a gente, enfim, você quer que o paciente chegue ele chegue de um jeito com um problema, você teoricamente tem a solução e pela sua ação que você fez, o paciente sai melhor, né? Todo mundo quer isso, a gente quer entregar resultado. E isso que ele falou, da perda de peso e o paciente melhorar da dor, né? A gente sabe que para essas articulações de carga, se você tiver, por exemplo, uma dor no tornozelo, no joelho, no quadril, na lombar, para cada 1 quilo que muda na balança, né? Então se você sair ali de pesa 78 quilos, vai para 77 quilos, muda 4 quilos de peso nessas articulações de carga. Nossa, eu vou ter que emagrecer muito para poder parar com a minha dor na lombar. Senhor. Não, Senhor. você já está no peso certo. Não, então a gente tem que descobrir o que é essa minha dor na lombar, porque olha... Talvez até o que está faltando seja músculo, seja ganhar peso. Exatamente. Nossa, gente, precisamos discutir sobre isso depois do podcast. Tá bom. E aí, mas enfim, esse é um conceito que muitas vezes fala, sei lá, se eu perder 3 quilos, será que faz diferença? São 12 quilos a menos no joelho. O que é 12 quilos? Pega um halter na academia de 12 quilos. É bem pesado. Né? Imagina aquilo todo dia no seu joelho, né? Aquela carga. Então isso é algo que faz muita diferença você saber ali. Mas peraí, como é que você monta o seu prato? Aí, quanto de proteína que você consome? Você tem ideia de quanto de proteína você precisa? Né? Então, esses conceitos aí que o André foi buscar, né, na nutrologia, na medicina da dor, é a pergunta de toda consulta. É o sono, a alimentação, né, é o convívio ali no ambiente social, né, na família, né, e isso vai cair uns dogmas assim, né, e uns conceitos muito, por exemplo, a gente fala a coisa
do celular, né? Tem muito aquela coisa, tem umas imagens que rola assim, né, da pessoa com o pescoço assim reto, e aí inclina um pouquinho, aumenta o peso aqui, aí inclina mais, vai ficando cada vez mais tensão. E isso não é verdade, né? A gente sabe que assim, o que impacta em dor na lombar, na cervical, é como é que é o seu sono e o tanto que você se movimenta no dia. É isso que mais impacta, que mais faz diferença. Tá? A gente tem muito que conversar depois do podcast. Vamos conversar desse sono, dona Duda. Então, gente, estou um pouco preocupada. Mas tudo bem. E aí, Duda, o que foi uma coisa assim, eu sempre, como vocês já perceberam, eu sou uma pessoa que gosto muito, né, de fazer diagnóstico e baseado em exames, né? E no esporte, aí a gente tem as lesões musculares, né? A gente tem lesões de tendão. E aí eu tentava pensar, pô, beleza, mas como que eu vou fazer esse diagnóstico? Então, o paciente demora 4 a 5 dias para fazer uma ressonância. Aí a ressonância fica pronta por mais 5 dias. Então ele chega comigo com 10 dias de lesão. O que eu tenho nas minhas mãos que eu posso fazer um diagnóstico imediato, dar um diagnóstico para ele e já tratar? Ultrassom. Eu falei, caramba, meu, preciso entender isso. Preciso começar a entender ultrassom. E eu comecei a procurar, pô, será que tem alguém que faz ultrassom? Quem que faz lá fora? Será que tem? Comecei a achar um monte de vídeo de cara vendo médico, vendo lesão, tratando, enfiando agulha e tal. Os médicos lá fora. Eu falei, cara, eu nunca vi ninguém no Brasil fazer isso aqui. Pô, preciso encontrar alguém, preciso ir atrás de alguém. E aí eu fiz a primeira pós-graduação de ultrassom musculoesquelético que teve no Brasil, né? E era legal, porque quando a gente estava lá, eram 10, 15 alunos, a gente, na verdade, a gente olhava um para o outro e falava, poxa, e aí, o que você está fazendo aqui? Cara, não sei, mas eu acho que isso aqui vai me dar resposta de alguma coisa. E no meio da pós, a gente sabia o poder que a gente tinha com aquele aparelho em mãos. Eu falava, cara, agora eu consegui fechar o ciclo do meu paciente. Eu comecei a pedir menos ressonância, menos tomografia. Imagina o custo para um convênio que começou a ter de impacto isso, né? E isso, hoje eu penso, porque hoje eu estou mais nessa parte aí de gestão, né? Falando com alguém que entende de números, né? Então, mas para o paciente, eu economizava tanto tempo na vida dele. Pô, o cara vai marcar a ressonância, vai ir lá pegar trânsito, chegar, pagar estacionamento, fazer a ressonância, ficar com fobia no meio do aparelho, sair, ficar ansioso pelo resultado, vai ler o resultado antes de mim, vai falar, meu Deus, não... olha, é cirúrgico com certeza. É pôr no Google. Poxa, eu conseguia reduzir essa expectativa de diagnóstico em questão de 10 minutos. Era o exame que hoje eu faço no consultório. Então, todo paciente comecei a usar ultrassom. E é por isso que quando a gente recebe os nossos alunos lá na VMED, a gente é fissurado em exame diagnóstico por ultrassom. A gente faz um exame clínico muito bem feito para o paciente. Agora, tudo que vocês viram desse exame dela que foi positivo, vamos ver ao vivo na imagem? Vamos lá e começa a escanear. Escaneia tudo. Então, a gente faz questão de ensinar e mostrar para o nosso aluno o quanto que é importante o exame diagnóstico hoje por ultrassom. Claro que ele não vai aprender de imediato, né? E aí até a frustração de alguns alunos. Poxa, eu não consegui aprender ultrassom. Eu demorei 1 ano para aprender ultrassom. Não é em 4 horas que eu vou ensinar a ver bem uma articulação. Mas eu quero que a pessoa perceba o quanto que é precioso ela ter no consultório dela. E o quanto que vai fazer diferença para ela. E aí, poxa, foi ótimo, né? Abriu muita porta a questão do ultrassom para mim. E aí eu falei, poxa, André, tá bom, vai. O que mais você quer? Dentro da nutrologia, a gente começa a perceber o quanto o nosso corpo ele se auto-regenera. E eu fui uma prova disso. Eu, quando estava no período ali de 2020, né?
Covid, eu estava pesando 100 quilos. E eu fiz um exame de sangue, meu pai fez um exame de sangue, a minha irmã é oncologista. Minha irmã mora fora do país. E aí a gente eu enviei os 2 exames para minha irmã, já tinha visto o meu, já sabia que eu estava mal. Falei, Lili, dá uma olhada no exame do pai, vê o que você acha. Eu mandei os 2. Ela olhou meu exame e ela falou para mim, André, papai vai morrer em breve. Papai deve ter uns 5 anos de vida. Aí eu falei para ela, Lili, é meu esse exame. Fígado ferrado, esteatose hepática, enzimas tudo escondidas, colesterol alto, resistência à insulina. Não, tudo de um corpo em destruição. E aí, poxa, eu fiz uma viagem lá para São Luís do Maranhão, eu não me reconhecia. Eu olhava a minha foto e falei, cara, não sou eu. Não. Cara, 100 quilos. A gente fez uma foto da família pulando, eu era o que menos pulava. O meu pai, de 60 anos, pulava mais que eu, mais magro que eu. Eu, pô, não levantava. Eu achei que na foto tava pulando 1,50 m. 10 milímetros. 10 milímetros. Eu falei, que isso? Eu não consigo pular. Eu falei, gente, então, peraí, alguma coisa, eu tô desconstruindo alguma coisa, né? Porque Qual que é o seu peso atualmente? 73. Porque eu tô entregando, sem monjar, hein, turma? Eu estou entregando um conceito de medicina, mas eu não estou aplicando. E é aquela famosa cena, né, do cardiologista nos anos 50, 60, fumando e prescrevendo um antihipertensivo para o paciente para ele não ter algum risco cardíaco. Era eu. Poxa, então tudo que eu estudei, tudo que eu estou empregando, eu não estou fazendo comigo. É lógico, né? O Covid foi uma mudança para muitas pessoas e para mim ele abalou literalmente nisso. Por quê? Ele me enclausurou nessa situação de eu preciso melhorar, mas beleza. A academia está fechada, restaurante está fechado, então eu vou ter que aprender a cozinhar, vou ter que treinar na minha varanda, vou ter que aprender a fazer jejum intermitente, então eu vou estudar essa parada. Poxa, e meu corpo vai ter que dar conta. Vou ter que dormir melhor. Então, alinhei meu estilo de vida. Fiz tudo perfeito. E meu corpo respondeu. Então, em questão aí de 6 meses, 8 meses, já tinha voltado a trabalhar e tal, naquela situação de emergência. Mas eu via que cada mês eu ia perdendo peso, eu ia melhorando minha energia, meu sono começava a entrar. Eu tinha um refluxo que eu ficava das 2 da manhã até as 6 da manhã, regurgitando comida. Minha esposa, né, não conseguia dormir, eu impactando o sono de uma pessoa que não tem nada a ver comigo. E eu achando que eu ia me afogar ali e ia morrer. Eu falei, cara, isso não é vida, não. Pô, com 30 anos, tá? Não conseguindo dormir. E aí até passei com um amigo muito querido meu, cirurgião bariátrico, né? E aí fiz todo o protocolo de tratamento de gastrite, que não resolveu nada. E eu falei, pô, não resolve nada. Vou melhorar meu alimento, vou melhorar minha comida. O que está agredindo o que eu estou agredindo? Vamos tirar. O que não faz agressão, mas eu sei que faz mal? Ah, industrializado, refinado, vamos tirar. Ah, vamos fazer uma dieta cetogênica. Ah, vamos fazer uma dieta sem glúten. Vamos fazer uma dieta sem leite. Vamos fazer. Até o momento que eu fui vendo que meu corpo ia respondendo. Aí eu falei, pô, por que eu aplicando isso eu regenerei e eu não posso regenerar o meu paciente, por exemplo, com uma lesão muscular? E aí, vi a medicina regenerativa. E vou te falar, Duda, isso foi assim, alinhou tudo que eu construí e cheguei aonde eu queria estar hoje. E hoje eu me sinto assim, totalmente muito feliz com a minha profissão e feliz com o resultado que eu entrego, porque eu enxerguei o que o meu paciente precisa e eu consigo entregar com um valor que o paciente, fazer o meu paciente não operar é o meu objetivo. Fazer o corpo dele se auto-regenerar, claro que a gente tem várias técnicas dentro da medicina regenerativa e procedimentos, e eu percebi o quanto que isso favorecia
o meu paciente ele enxergava em mim esse resultado. Isso é saúde. Eu quero promover saúde, não quero tratar doença. Eu quero que o meu paciente ele entre com saúde e saia com mais saúde. Tá? E aí depois eu cheguei no momento que eu encontro o Dr. Raul, né? Porque aí eu vi o quanto eu precisava entender o paciente com dor. O paciente com dor, Duda, é um paciente muito complicado. Porque a dor domina o paciente. A dor domina a alma do paciente. Entendeu? E você aprender a desenhar essa dor dele e a entender o porquê que começou e o porquê que ela virou uma dor crônica e impactou em todos os eixos do meu paciente, é uma missão difícil. E é uma missão que ela é multidisciplinar. Nós médicos não conseguimos tratar a dor sozinhos. Eu, como ortopedista, eu, como médico de esporte, não consigo tratar a dor sozinho. Eu preciso de um colega de confiança que veio das raízes da dor, né? Pô, o cara veio da medicina chinesa, o cara veio conhece a dor no canal de energia. Eu preciso ter ele como aliado para gerenciar o tratamento de dor de uma forma mais rápida e que eu não impacte a vida do meu paciente. E foi assim, aí foi incrível, porque eu dei importância para a dor do meu paciente. A dor aquele dedinho, eu sei o quanto que pode interferir na vida do meu paciente. E aí chegamos nessa mesa onde nós estamos hoje, depois de tudo isso. Mas eu acho que é legal contar esse histórico, porque hoje o que nós queremos entregar para o nosso aluno e até para o nosso ouvinte que está assistindo, é o quanto realmente a gente, primeiro, precisa estudar. Né? Hoje a gente tem a inteligência artificial que nos facilita e encurtou esse tempo que eu precisava ler um artigo uma vez, 2 artigos por semana. Hoje eu consigo ler 10 por semana. Mas você vai ter que sentar a bunda, você vai ter que dar uma lida, abrir o livro, correlacionar com outras questões, saber o que você está tendo é verdade ou não, ouvir de alguém com mais experiência e chegar lá, bater na porta. Pô, eu queria ver o que você faz para eu aprender com você, porque é isso que faz você ser maior dentro da medicina hoje. Não é fazer só a melhor faculdade. A construção ela é contínua e ininterrupta. Eu me vejo mais coisas acontecendo. O problema é que eu acho que a minha família já não permite mais. Eu acho que agora eles já estão me bloqueando. Mas eu acho que isso é muito significante para a gente entregar isso. E aí que vem a gente ter... nossa, aumentou muito as pós-graduações, os cursos, tudo isso. Porque realmente a nossa formação médica está carente. A gente precisa hoje ter pessoas como o Dr. Raul, por exemplo, para ser um líder de educação. Sim. Porque ele é uma faculdade. Ele tem aí 6 tipos de experiências e conhecimento que vai somar para você. Poxa, onde na faculdade eu vou aprender medicina chinesa, vou fazer uma eletroacupuntura? Aonde eu vou conseguir aprender a fazer uma mesoterapia, uma infiltração bem feita? Não foi na faculdade que eu aprendi isso. Mas foi com alguém que tem resultado e tem propriedade no assunto. E esse é o nosso papel hoje, acho que inclusive estar aqui. Muito interessante, doutor. Então, aqui para os nossos ouvintes e alunos, basicamente o recado que fica é: estude em primeiro lugar, mas é importante essa nova leva de medicina vir com um olhar mais integrativo do que aquele que é único, eu só cuido de ortopedia, então estou só ali. Então, é interessante, é importante você ter uma especialização, não significa que você não possa ter outras, mas você aprender sobre o paciente e vê-lo inteiro, desde a questão psicológica mesmo, como a questão física, pode fazer toda a diferença, não só na vida do paciente, mas também trazer realizações profissionais para os médicos, né? Então, doutor, muito obrigada. Eu queria agradecer pela experiência, por esse compartilhamento, por essa aula, basicamente, e esses argumentos aqui que com certeza já convenceram os nossos ouvintes a quererem fazer tudo,
nutrologia, até psiquiatria, se duvidar. Vai todo mundo querer ir para essa área. Mais uma vez, muito obrigada, Dr. Raul, muito obrigada pelas contribuições. Um prazer, uma honra, na verdade, tê-los dois aqui como nosso co-host convidado. E, pessoal, fiquem nos próximos episódios que a gente ainda tem muita coisa para conversar. Obrigada.